porque está tendo um problema, não sei se vocês têm acompanhado, de deixar link aberto, principalmente que tem alguma coisa com Marx ou marxismo. Aí a galera fascista entra, atrapalha, é impressionante, impressionante, é algo assustador tal. Então isso tem acontecido em vários lugares. Aí as pessoas não estão preferindo entregar o link às pessoas, né? Passar o link por algum e-mail ou em algum grupo fechado, porque se você deixa aberto, acontece isso, né? A galera, ontem lá, Bolândia, no grupo nosso de intelectuais negros, uma galera fascista entrou e quase acabou a reunião. Aí teve que eu vi os comentários na lista. Tá assim, tá nesse nível, entendeu? Aí tá nesse nível, né? As coisas sobre temática e tal, qualquer marxismo, pensamento crítico, movimento negro, tá tendo um problema, né? O pior é que isso é só o começo, né? Eu também não tenho mais dúvida, viu, César? Eu também não tenho mais dúvida, é só o começo. É só o começo. Eu acho que tende a piorar e os enfrentamentos tendem a acirrar cada vez mais. Até porque haverá um momento em que as pessoas têm que reagir também, né? Você não vai ficar sempre achando que você vai fazer praça para fascista agora o tempo inteiro, né? Pô, ninguém aguenta mais isso. Chega um momento que ninguém aguenta fazer praça para fascista. Então, muito bem. Então, agora que a gente está começando aqui, vamos lá. Então, Bolani, qualquer coisa, fica à vontade. Você conhece economia também, fica à vontade aí. Eu vou escutar hoje e na próxima sessão eu venho com material lido. Fica à vontade, beleza. Eu fiquei na dúvida e eu achei melhor ler primeiro do céu. Você fez o livro? Fez o livro? Não, eu tenho o livro aqui aberto no meu computador. Infelizmente, eu procurei para comprar e não consegui localizar. Mas eu peguei aquele que alguém mandou na lista. Claro, é o mesmo. É o mesmo. Da edição. É da mesma edição. Aí, Bené, tudo bom? É da mesma edição. Então, vamos lá. Olha, veja, eu tinha deixado uma semana de ato, porque eu fiz uma pequena introdução a semana passada. Eu fiz a transição, né? Porque essa passagem de Henrique Dussel para Losurdo, tal. Veja, nós trabalhamos aqui, algumas pessoas estão desde o começo, 3 encontros sobre um ensaio de Henrique Dussel, que é um filósofo argentino, morou no México durante muito tempo, mas ele é argentino de nascimento e tal. O ensaio dele sobre o que ele chama de meditações anticartesianas sobre a origem do antidiscurso filosófico da modernidade. O título o título mistura ironia e tese. Eu adoro o Dussel por conta disso. Ironia e tese. Ironia porque a ideia de antidiscurso filosófico da modernidade é uma ironia com Habermas, suponho que saibam. Habermas, em 86, escreveu um livro extraordinário. Eu gosto muito desse livro do Habermas, chamado O Discurso Filosófico da Modernidade. Foi publicado no Brasil pela editora Martins Fontes. É um livro, aquela coleção de capa vermelha. Habermas havia dado um curso em 1984 na França com esse título, né? E Habermas tem uma tese que o conceito de modernidade nasce em uma obra de Hegel sobre Descartes. Essa é a tese de Descartes. Do Habermas. Ele está lendo as chamadas lições de filosofia da história de Hegel e a história da filosofia de Hegel, as lições de filosofia da história e a história da filosofia de Hegel. Tanto nas lições como na história, Hegel diz que com Descartes nasce a modernidade, né? E aí ele segue, Descartes, Locke, Hume, Kant, todo o idealismo alemão, até o próprio Hegel. Então, em Hegel se daria, segundo ele próprio, o momento mais alto da modernidade. Veja, Henrique Dussel, desde 1992, que ele discorda dessa tese. Ele escreveu um livro em 1992, chamado 1492, O Encobrimento do Outro. Esse é o primeiro livro em que Dussel discorda frontalmente de Habermas, primeiro. Segundo, ele vai dizer que essa datação da modernidade a partir de Descartes, ela é uma datação claramente, assim, sem dúvida alguma, colonial, digamos assim, ela parte de um pressuposto colonial, de que a Europa é o centro do mundo e, consequentemente, tudo que vem depois bebe desse centro em termos de concepção de modernidade, né? E aí Dussel diz, não, na verdade, há uma coincidência trágica, que é isso que Habermas chama de modernidade, com a conquista da América. Então, a conquista da América para Henrique Dussel é o outro
da modernidade habermasiana. Pronto, essa é a tese de Dussel, né? Depois, Dussel continua com essa tese, eu recomendo, esse livro dele foi publicado pela editora Vozes, 1492, dois pontos, O Encobrimento do Outro, editora Vozes, 92. Então, quando Dussel sai desse livro, ele continua com essas pesquisas, principalmente fazendo críticas à noção moderna e, consequentemente, colonial de modernidade elaborada na Europa, né? E ele começa, obviamente, a estudar um outro pensamento que não necessariamente o pensamento europeu. E aí ele escreve esse ensaio, que era, na verdade, esse ensaio não foi para essa coletânea brasileira, ele já tinha publicado numa outra coletânea, no México. Na verdade, ele publicou no México, a primeira edição é mexicana. E aí ele resolve escrever um ensaio para fechar esse ciclo, né, de crítica à modernidade europeia, que é Meditações anticartesianas sobre a origem do antidiscurso da modernidade. Então tem o Ironia, que é a ironia com Habermas, mas tem uma tese. A tese é o que ele chama de Meditações anticartesianas. Por que Meditações anticartesianas? Porque, eu não sei se vocês sabem, Descartes tem um dos livros mais famosos de Descartes, é intitulado As Meditações Metafísicas. E Dussel faz uma ironia com as meditações metafísicas de Descartes, né? E, ao mesmo tempo, monta uma tese contra Descartes, porque a tese de Henrique Dussel assim, evidentemente contra Descartes, né? E aí, ele o que é que ele faz? Ele faz uma coisa que eu acho extraordinário, que é o seguinte, ele apresenta isso que Descartes, Hegel e Habermas definem como modernidade, e ele desconstrói a partir de um discurso fora da Europa, não é? Ele começa com Bartolomeu de Las Casas, e eu acho fundamental, porque, de fato, Bartolomeu de Las Casas ainda é um europeu, um padre europeu, mas que percebe a tragédia da primeira colonização nas Américas, não é? Na região, naquilo que se chamou de Santo Domingos, aquela região ali que hoje é basicamente a América Central, né? Que é onde atuou o chamado Bartolomeu de Las Casas, que é um padre extraordinário, né? E Dussel trabalha principalmente os escritos de Bartolomeu de Las Casas, não é? Na defesa da figura do indígena. Veja, Bartolomeu de Las Casas teve que dizer, naquele momento não era uma obviedade, hoje né? Que o índio, humanamente falando, é tão igual a qualquer homem europeu, sem diferença alguma. Porque havia um discurso de que o índio era um homem completo, de que o indígena não era totalmente igual ao homem branco europeu, por razões biológicas e culturais. Só para se ter uma ideia, isso foi defendido de um ponto de vista jurídico e de um ponto de vista teológico. Então, o Bartolomeu de Las Casas queria convencer o Papa de que, eu acho que era, se eu não me engano, era o Paulo III. Ele queria convencer o Papa de que esse discurso era um equívoco. Tal, né? Então, o discurso de Bartolomeu de Las Casas, inicialmente, é um discurso teológico, querendo colocar a figura do indígena no plano da criação de Deus. Então, obviamente, é um discurso teológico, mas, veja bem, quando eu desloco esse discurso teológico de Bartolomeu para o debate da filosofia moderna, ele não é apenas um discurso teológico, ele também é um discurso político, e também é um discurso epistemológico. É isso que vai dizer Dussel, né? E Dussel pega um cronista do século XVI, chamado Pomo de Ayala, e esse cara é um dos primeiros cronistas latino-americanos, né? E ele contrapõe a leitura que Pomo de Ayala faz da recepção do pensamento europeu nas Américas. Ele, na época, estava naquela região que hoje é o Peru, Lima e tal, e Dussel contrapõe, né? E aí, o que é que Dussel faz? Dussel vai dizer que não há esse discurso latino-americano único, não há esse discurso moderno europeu único, como se só existisse a Europa. Então, a ideia de Dussel é chamar a atenção para o ponto fora da Europa. Só que eu percebi, não é? E aí não é uma crítica a Dussel, não, é apenas um limite dele, que há um outro momento do pensamento moderno que Dussel não trabalha, que é a escravidão negra. Dussel cita, mas não trabalha. Ele prioriza a narrativa indígena, ele prioriza a narrativa hindu-americana, o que eu acho interessante, absolutamente fundamental. Só que, veja bem, o problema a partir do século XVII, a escravidão negra, ela entra com força na Europa e ela está vinculada àquilo que Marx chamou de acumulação primitiva do capital. Então, a escravidão negra, ela vai ser fundamental para
a acumulação primitiva do capital entre o século XVII e o século XIX. Dussel não trabalha. Aí qual foi a minha ideia? A minha ideia foi trabalhar quem trabalha criticamente, que é exatamente o italiano Domenico Lossurdo. Então, veja, a minha ideia era trabalhar esses dois grandes ensaios, que é o ensaio de Dussel, que prioriza o debate indígena contra a modernidade, e o ensaio de Lossurdo, que prioriza a escravidão negra contra a falácia do liberalismo. Pronto, essa é a minha tese. Então, é nesse sentido que eu quero trabalhar com Lossurdo, fazer com que a tese de Lossurdo seja uma crítica, primeiro, a um equívoco fundamental da chamada filosofia moderna ocidental. A filosofia moderna ocidental, ela ignora de maneira retumbante a existência da escravidão. Agora, qual é a contradição que há e que Lossurdo é um mestre nesse sentido? É que, veja bem, os filósofos que ignoravam a escravidão, todos eram escravistas. Tipo, ele vai dizer aqui uma coisa que eu acho ótima, que incomoda muito aqueles fanáticos por John Locke. Por exemplo, Locke pertencia à sociedade real escravista, ele era conselheiro desta sociedade. Esta sociedade era, digamos assim, o cérebro do tráfico negreiro inglês, do imenso. Essa associação, ela teve no mínimo 200 anos de vida, entendeu? E esse cara era conselheiro dessa... significa dizer, ninguém tem dúvida mais que Locke era um escravista. Mas não só Locke, quase todos os filósofos modernos, inclusive os iluministas franceses. Doem quem doer, eu sou fã de Voltaire, mas Voltaire tem escravo, só para você ter uma ideia. Eu sou fã de Voltaire, e que fique também bem claro, Marx adorava Voltaire. Marx era um grande leitor de Voltaire. Não há, eu diria, boa parte da ironia que Marx adquiriu vem de Voltaire. Marx era um leitor de Voltaire, e assim, o estilo de Voltaire está muito presente em Marx, né? O filósofo escritor, né, iluminista, mas tinha escravo. Então, assim, era um problema. A escravidão negra, ela não era um problema para a Europa, porque ela era a solução da riqueza da Europa. Agora, a ignorância a pseudo-ignorância da filosofia moderna, eu sou professor de filosofia, eu não sou professor de economia, mas a ignorância da filosofia moderna que, para mim, sempre me chamou a atenção. Então, você não vai ter, digamos assim, como outras categorias terão importância na filosofia moderna, a categoria negro e escravidão, ela não aparece na filosofia moderna. Ela não aparece em Descartes, ela não aparece em Locke, e quando aparece de maneira pejorativa, e principalmente de maneira enviesada. Então, escravidão não é uma categoria central do liberalismo de Locke, e eu estou falando do liberalismo na sua origem, inclusive, né? Do liberalismo que é a grande ideologia da acumulação primitiva do capital. Eu estou falando do liberalismo como a ideologia da acumulação primitiva do capital. Uma das raízes da acumulação primitiva do capital era a escravidão negra. E isso a filosofia moderna ignora. Toda a filosofia inglesa, inclusive, eu estou falando de Locke, eu estou falando do bispo Berkeley, eu estou falando do grande pensador David Hume. Isso para falar da linhagem inglesa. Mas se eu for falar, por exemplo, da linhagem francesa, vai de Descartes ao iluminismo. Descartes, os chamados moralistas, os moralistas do século XVII, e o iluminismo do século XVIII. Não é? Com exceção, veja bem, com exceção de Rousseau. Rousseau é um paradoxo na filosofia, eu não vou tratar aqui, mas Rousseau é um caso à parte. Rousseau não está dentro da tradição rigorosamente desses escravistas, né? Agora, Rousseau é um caso à parte. Mas tirando Rousseau, boa parte do pensamento alemão, o que Kant diz sobre a África é de um racismo doentio. Eu acho horroroso aquilo que Kant fala sobre a África, ou mesmo Hegel nas lições de história da filosofia. Então, assim, a filosofia, a filosofia moderna, um estudante que faz uma graduação em filosofia moderna, ele jamais passará por um tema desse. E eu acho que ajudaria muito, eu sempre digo a alguns alunos, né, da graduação ou da pós, eu não sou professor de filosofia moderna, porque já tenho os donos da cadeira lá, mas eu trabalho com filosofia contemporânea, que é exatamente depois dessa filosofia moderna. Mas eu sempre digo, eu acho que ajudaria muito a uma leitura, pelo menos dos 2 capítulos do livro do Domênico Lossurdo. Porque Lossurdo é filósofo, primeiro, Lossurdo é um filósofo da política, e Lossurdo, ele conhece muito, mas olha, não é pouco. Lossurdo conhece muito Hegel. Lossurdo tem 2 livros sobre Hegel. Há quem diga que Lossurdo nem é um marxista
tamanho o que ele escreve sobre Hegel, Kant, sobre a filosofia política e tal. Inclusive, é uma tradição que não gosta muito de Losurdo, diz que Losurdo é stalinista. Aí, olha, eu, sinceramente, é o tipo de debate que eu não entro, eu tô fora, esse tipo de droga eu não uso. Então, assim, tô fora, uso outra coisa, minhas drogas são outras. Então, assim, o que eu sei é o seguinte, é que Losurdo, ele trabalha muito com o pensamento político moderno. Então, assim, eu tenho 2 livros dele, 2 livros sobre Hegel, um sobre o pensamento liberal, o pensamento de Kant. Então, Losurdo, ele trabalha muito, exatamente, ele também, isso, é isso mesmo. Veja, é o seguinte, eu vejo o Losurdo como um profundo conhecedor do pensamento moderno. Então, se Losurdo é stalinista ou não, aí é um direito dele. Agora, o que me interessa Losurdo é um grande pensador da política moderna. E europeu, e me interessa ele ser europeu, porque sendo ele europeu, ele está no centro da colônia. Nesse sentido, eu faço muito e admiro muito o que faz o pensador camaronês Achille Mbembe, passar pela Europa e atravessá-la, e não ficar nela. Então, para isso, passar por ela significa fazer. Losurdo é importante, porque Losurdo é meio que a má consciência desse pensamento europeu. Ele é a má consciência, no sentido de que ele não poupa nenhuma crítica aos seus patrícios europeus. Então, aqui não, ele é implacável, só lendo. Quem não leu vai ficar com o que eu estou dizendo. Agora, quem leu está entendendo o que eu estou dizendo. Ele é implacável. Ele é implacável. Esse livro, o título não é gratuito. A Contra-História do Liberalismo, literalmente, são 10 capítulos. Ele cumpre os 10 capítulos daquilo que promete. Esse livro é uma contra mesmo, uma contra-história do liberalismo. A grande tese de Losurdo é tudo que o liberalismo promete, ele não cumpre. Não cumpre. O liberalismo é uma falácia porque ele não cumpre o que promete. Obviamente, Losurdo está falando do liberalismo clássico. Eu, sinceramente, eu ampliaria. Do liberalismo ao neoliberalismo. O neoliberalismo é a farsa da farsa, então eu não tenho ilusão, mas quem tiver paciência, né, respeito, mas eu não tenho também. Agora, obviamente, Losurdo está tratando do núcleo moderno, né? Losurdo não está tratando do neoliberalismo. Mas eu vejo que é possível estender algumas categorias do que ele diz do liberalismo moderno para o neoliberalismo chamado de contemporâneo. Pronto. Para aqueles que chegaram agora, eu fiz o plano geral do que está sendo o curso, né? Então, eu expliquei como trabalhei com Dussel, como comecei com o Losurdo, e agora a ideia é entrar em Losurdo, porque o pacto que eu fiz a semana passada com quem estava aqui na sala foi o seguinte: eu dei um tempo de uma semana para ler pelo menos o primeiro capítulo, porque eu queria focar hoje no primeiro capítulo, citando algumas coisas, esqueminha que eu preparei aqui, tá certo? Entendido? Então, assim, quem não leu, vai atrás. Quem leu, teve uma semana, né? Quem chegou da semana passada, porque esse foi o acordo. Da semana passada a gente leu o texto, né? Porque ajudaria. Tranquilo? Olha, veja, o livro do Losurdo, ele está dividido em 10 capítulos. 10 capítulos, né? Cada capítulo, ele tem título que... o título parece uma frase, o que eu acho muito, muito legal e às vezes irônico. É como se ele colocasse em cada capítulo uma tese, para dizer assim, eu parto daqui e tal. Então, não é apenas uma palavra no título. Tem título que é uma frase. Deixa eu ler aqui, assim, só para vocês entenderem. Vou dar um exemplo aqui, ó. Capítulo 7, veja o título. O Ocidente e os Bárbaros, 2 pontos. Uma democracia para o povo dos senhores de dimensões planetárias. Então, os títulos de Losurdo são todos assim, tipo, capítulo 5º, a Revolução na França e em Santo Domingo, a crise dos modelos inglês e americano e a formação do radicalismo nos 2 lados do Atlântico. Veja, isso é um título de um capítulo. Então, agora, o que eu mais gosto é o 2, eu acho o 2 antológico. Liberalismo e escravidão racial. Um singular parto gêmeo. Eu adoro esse título, adoro. Vou ler o capítulo 2, que eu vou trabalhar na semana que vem. Liberalismo e escravidão racial. Um singular parto gêmeo. Eu acho... A ideia de parto gêmeo é uma metáfora precisa e preciosa. Uma metáfora precisa e preciosa. E o primeiro capítulo é o que é o liberalismo. É o capítulo mais fácil, mais direto, assim. O que é o liberalismo, né? E tal. Agora, veja, antes de entrar, Losurdo, ele faz uma nota que eu recomendo que não pulem. Está na página 11 e 12, ele intitulou o seguinte: uma breve premissa metodológica. Não pulem isso. É só uma página e meia. Não pule. Porque tem introdução que, de fato, vale a pena pular, né? Mas aqui não vale.
de fato, ele também cumpre o que ele diz aqui, principalmente na página 12, onde ele define para a gente qual é a sua premissa metodológica, né? Bem ao gosto de Marx. Marx fazia isso em alguns textos, né? Página 12, diz Domênico Losurdo, ele diz assim, não o pensamento liberal em sua abstrata pureza, mas o liberalismo quer dizer o movimento e as sociedades liberais em sua concretização. Isso é fundamental. Olha, essa observação do Losurdo é fundamental, porque ele diz assim, alguém poderia perguntar, mas, senhor Losurdo, qual é o liberalismo que o senhor vai trabalhar? Eu não vou trabalhar o liberalismo na sua mera, o que ele chama de abstrata pureza. Qual é a abstrata pureza? É o liberalismo e suas intenções. Por exemplo, o indivíduo liberal. É perfeito o indivíduo liberal, não é? A luta do indivíduo liberal contra os absolutismos. Isso é uma tese de Locke. Tal. Então, Losurdo diz, eu não vou tratar dessa, entre aspas, metafísica liberal. Porque, na verdade, essa retórica liberal, ela é uma retórica meramente das academias, diz Losurdo. O que me interessa mesmo, é o movimento e as sociedades liberais. Significa dizer, não é a intenção dos liberais, mas é o que de fato eles fizeram. O Losurdo aqui é um grande historiador do pensamento político. Eu diria que essa obra é uma obra de história de pensamento. É a história do pensamento político moderno, principalmente naquela categoria-chave do pensamento moderno, que é a categoria liberalismo. Só que ele não está interessado naquilo que, de um modo geral, fazem os professores de filosofia, que, de um modo geral, trabalham categorias abstratas, ou meras categorias conceituais, deslocadas do seu contexto concreto. Losurdo não faz isso, né? Pelo menos aqui nesse livro. Não que ele não faça em outros ensaios. Nesse livro aqui, ele não faz isso. Por quê? Porque nesse livro aqui, isto chama-se o que ele define como premissa metodológica. A sua premissa metodológica não é trabalhar idealmente o liberalismo, mas é trabalhar como essas ideias liberais, elas se encarnaram em, entre aspas, sociedades liberais. Em particular, obviamente, a Inglaterra, né? Então, assim, entre o século XVII e o século XIX, interessa prioritariamente a Losurdo a Inglaterra. Mas, olha, ele cita os pensadores ingleses e ele cita os pensadores alemães, né? Agora, ele prioriza, obviamente, a Inglaterra por conta do que representou a Inglaterra na acumulação primitiva do capital, a máquina a vapor e todo o desenvolvimento industrial dos ingleses, né? Isso, para Losurdo, é importantíssimo. Ele não pensa, não é isso? E como há uma ligação, né, dessa... Por exemplo, a ligação umbilical entre parlamento inglês, industrialização inglesa e, de certa forma, a organização liberal da sociedade inglesa. Losurdo, ele intrinca essas três coisas. Losurdo não foca só no parlamento. Por exemplo, o debate liberal do parlamento, dos conservadores e os liberais. Losurdo não fica naquela polarização que é clássica do parlamento inglês, os Tory, né, e os liberais. Ele não fica nessa mera polarização. Para ele, essa polarização, no fundo, é uma falsa discussão sobre o liberalismo. Porque ambos são liberais. Assim, o parlamento britânico assim, uns mais e outros menos liberais. Então, assim, não há uma grande distinção, não é? A semana passada, eu recomendei um filme aqui, que eu não sei se conseguiram o link, eu acho que Carlos, não sei se Carlos conseguiu, que é o Jornada para a Liberdade, não é? Que é um filme que está centrado no parlamento britânico e no período no período da abolição da escravatura, né? Eu não sei se então, assim, eu não sei se Carlos conseguiu. Alguém tinha colocado o link aqui, não foi, Carlos? Acho que alguém tinha colocado o link, então. Eu recomendei esse filme, porque esse filme já está... esse filme é um filme de época. É um filme do século XX, mas ele trata de um momento fundamental no começo do século XIX, que é quando a Inglaterra, de fato, aboliu a escravatura. E o filme está em torno do debate da abolição da escravatura a partir de um parlamentar que ele foi muito importante. Ele era um liberal, desses liberais sérios, porque, por incrível que pareça, minha gente, existe liberal sério, é coisa rara, mas tem. No Brasil eu não conheço um, mas na Inglaterra deve ter. Então, assim, o nome dele era William Wilberforce. Esse cara, ele existiu fisicamente, ele de fato foi uma grande liderança e ele fez uma estratégia, no filme aparece isso, depois eu fui
pesquisar a vida dele, e é verdade. Ele montou uma estratégia, inclusive com alguns intelectuais negros da época, principalmente da região de que hoje seria, por exemplo, a terra de Bob Marley, né? Ele fez uma parceria com as colônias, digamos assim, mais próximas da Inglaterra, e aquelas colônias da qual alguns intelectuais ingleses já se defrontavam com a colonização. É muito interessante, ele faz uma aliança, né? Ingleses e colonizados e tal, e que foi uma coisa é muito interessante isso. Isso está tudo no filme, o filme é um retrato disso, né? E um pouco a figura é um pouco folclórica, né? E tal, é lendário, uma figura lendária, o Wilberforce. Aí eu recomendei esse filme, que ajuda muito a, digamos assim, a visualizar um pouco algumas coisas que Losurdo fala aqui. Eu acho que é isso, o nome do título é Jornada para a Liberdade, é esse mesmo o nome do filme. Tal. E alguém tinha colocado ele aqui, não foi, Carlos? Você lembra? Não sei se Carlos lembra. Alguém colocou o link. Porque alguém tinha... foi você que postou, foi o link? Ótimo, então assim, eu recomendo, vale a pena, eu falei dele a semana passada, é um filme que eu vi umas 2 vezes, ele saiu em DVD, mas, nem sei se eu tenho ainda, mas ele de fato saiu em DVD, tal, e passou no cinema, tal, ele é ali, eu acho que 2006, por aí, 2007, nessa casa aí, já tem eu acho que tem uns 13, 14 ou 15 anos de lançado esse filme, Jornada para a Liberdade. Então, voltando aqui, veja, a premissa que está entre a página 11 e a página 12 é uma premissa metodológica fundamental, né? Ele vai trabalhar o liberalismo em seus autores e práticas. Isso é fundamental em Losurdo. Então, Losurdo não vai ficar numa espécie de metafísica do liberalismo, Losurdo não vai ficar discutindo categorias puras do liberalismo, no sentido de que não tem nenhuma contaminação terrena, como dizia o velho Marx, o jovem Marx, na verdade, né? Nenhuma terrenalidade e tal. Não. O que interessa a Losurdo é o liberalismo nos seus autores e práticas. Tal. Agora, é importantíssimo perceber que nos autores e práticas liberais, Losurdo vai trabalhar principalmente uma contradição fundamental. Esse aí, tá aí, não é, Carlos? Jornada pela Liberdade, é isso, Jornada pela Liberdade, não é para. Pela Liberdade, eu vi aí no link. Então, quem estava perguntando pelo link, está aí o filme. Losurdo vai trabalhar uma tese de fundo, não é, que serve como amparo para a sua premissa metodológica, que é exatamente a ideia de que aquilo que o liberalismo promete, ele não cumpre. Então, ele não cumpre e não pode cumprir. Então, por exemplo, o liberalismo defende a premissa da liberdade universal. A liberdade, para ser universal, tinha que ser a liberdade dos negros. Tinha que ser uma liberdade não escravocrata. A liberdade europeia era um paradoxo, né? Que era uma chamada liberdade escravista. É um paradoxo, né? Uma liberdade escravista. Significa dizer, liberdade para o homem branco europeu, escravidão para o homem negro africano. Pronto, essa é a grande contradição, a grande contradição do liberalismo, né? E veja, essa contradição, ela marcará todo o pensamento liberal. Obviamente que já na sua fase do final do século XVIII, o liberalismo precisará abolir a escravidão para perceber que o trabalho formalmente livre é fundamental para, entre aspas, o progresso do capitalismo, né? Mas, na sua origem, o liberalismo e a acumulação primitiva do capital viveram, entre aspas, tranquilamente com a escravidão negra. Significa dizer, a ideologia liberal, ela também era uma ideologia escravocrata ou escravista, né? Isso vai ter um impacto no Brasil. Um pequeno parênteses antes de entrar no conceito de liberalismo de Losurdo. A semana passada, um colega nosso que estava aqui na sala, eu acho que hoje ele não está, que é o colega que faz doutorado em filosofia aqui na UF, chamado Ahmed. Ahmed fez uma citação muito interessante, que Ahmed chamou a atenção para o ensaio de um crítico marxista, crítico literário marxista, estudioso de Machado de Assis, chamado Roberto Schwartz. Roberto Schwartz tem um ensaio intitulado As Ideias Fora do Lugar. Eu não sei se alguém aqui nessa lista já leu esse ensaio, se alguém aqui na sala leu este ensaio. É um ensaio de 1973,
que ele publicou numa revista chamada Sebrap, e depois ele republicou o artigo, o ensaio, num livro chamado Ao Vencedor as Batatas, final dos anos 70. Então, a edição desse ensaio está num livro chamado Ao Vencedor as Batatas. Esse título é uma frase, né, de uma obra de Machado de Assis, chamada Quincas Borba. Está na obra Quincas Borba. O crítico Schwartz, eu não sei, alguém já leu esse ensaio aqui? Alguém conhece esse ensaio aqui na sala? Meu Deus, ninguém conhece. Porra, nem Bolano, eu pensei que Bolano conhecia. Bolano vem da USP, porra, da USP é quem mais lê lá esse ensaio. Veja, esse ensaio, Bolano eu acho que conhece, porque esse ensaio foi muito importante, ele marcou uma época no ensaio brasileiro, ele é considerado daqueles ensaios do clássico, né? Que ele é um ensaio tanto de crítica literária como de historiografia. Esse ensaio ele tem uma tese, que é essa tese que Losurdo vai desenvolver aqui, que é a relação do liberalismo com a escravidão. Então, no Brasil, Schwartz coloca como epígrafe desse ensaio uma frase do próprio Machado de Assis, porque Machado é o primeiro a perceber no século XIX que no Brasil escravista era liberal, enquanto que, diz Machado, na Europa ninguém mais era assim. Na Europa, segundo Machado, os liberais do final do século XVIII já eram contra a escravidão. Então, os liberais do final do século XVIII da Europa já eram contra a escravidão, porque a tese deles era que a escravidão emperrava o modo de produção capitalista, né, o seu desenvolvimento. Enquanto que no Brasil, o cara era liberal e escravista, e Machado trabalha com essa ironia. Machado, inclusive, constrói alguns personagens a partir dessa ironia. O Roberto Schwartz, ele faz uma análise disso, para além do próprio Machado, tentando entender um pouco aquilo que vai ser, não é, a herança da cultura brasileira. Aquilo que desaguará no que Florestan Fernandes chamará de herança escravista. O ensaio de Schwartz é um ensaio clássico, tal. Foi criticado, e o próprio Armede aqui, ele falou, né? Ele recebeu duas críticas, uma crítica do Alfredo Bose e uma crítica de uma filósofa chamada Maria Silvia de Carvalho Franco. Essa mulher tem uma obra sobre esse debate que é intitulado Homens Livres numa Ordem Escravocrata. Homens Livres numa Ordem Escravocrata, editora da Unesp. Maria Silva, tem um debate homérico com Schwartz, eu acho um debate riquíssimo, né? Ela tem críticas a Schwartz tem críticas à tese dela, mas é um debate franco e muito interessante, né? Mas, de qualquer maneira, a tese de Schwartz, ela faz todo sentido, principalmente quando ele toma como referência a obra de Machado de Assis e a forma como alguns personagens, no próprio romance de Machado ou nos contos, eles têm um comportamento liberal nos costumes, mas na economia eles são escravistas. Então, assim, a ideia de que você é liberal ideologicamente, mas é escravista quando vai para a base econômica, quando diz respeito aos seus interesses materiais. Então, quando diz respeito ao interesse material, o senhor é senhor de escravo. Mas quando diz respeito às modas, ele é um liberal, para estar antenado com a moda europeia. É isso que diz o ensaio de Robert Schwartz. Fecha parênteses, volta aqui a Losurdo. Tranquilo? Não sei se alguém que leu o ensaio, ou sei lá, quer dizer alguma coisa sobre esse tema, porque agora eu quero entrar em Losurdo. Tranquilo? Alguma dúvida sobre esse desenvolvimento tardio, né, no Brasil, que é o liberalismo aqui chega tardio e de maneira requentada, né? Então, assim, tardio e requentado. Então. Vamos lá, o livro é Homens Livres numa Ordem Escravocrata. A autora é Maria Silvia, o Silvia dela é com Y, Maria Silvia de Carvalho Franco, editora da Unesp. Homens Livres numa Ordem Escravocrata. Maria Silvia de Carvalho Franco, editora Unesp. Tranquilo? Beleza, Adriano, tranquilo. Mais alguém? Mais alguma dúvida, alguma questão? Pronto, então vamos seguindo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou acompanhar a lógica do pensamento do Losurdo, por isso que
eu dei esse tempo, né, uma semana para a gente ler e vou ler alguns trechos. Então, assim, quem tiver com o livro aí, vai da página 13 à página 46. É um dos maiores capítulos do livro, é o primeiro capítulo, né? É intitulado O que é o liberalismo? Da página 13 à página 46. Não sei se alguém colocou alguma pergunta aí, porque apareceu e sumiu, Carlos, no chat. É alguma pergunta, alguma coisa? Eu vi que Não, subiu. só Não tem o Adriano falando do livro que você já respondeu. Mas sem responder, questões. tranquilo. Porque não dá para acompanhar, Carlos, muitas vezes, porque é muito rápido, sabe? E eu não consigo ler e acompanhar o chat. Qualquer coisa você lembra aí, ou se alguém precisar fazer alguma intervenção, fica à vontade, viu? Não, fica à vontade, só é abrir aí o microfonezinho e falar, ou perguntar, ou dizer alguma coisa. Tranquilo, página 13 à página 46. O que é o liberalismo? A primeira coisa que o autor faz é o óbvio, né? Partir do óbvio, como todo filósofo. Definição, né? Página 13. Na página 13, ele já entra na definição e no primeiro e principal ideólogo do liberalismo, que é John Locke. Ele diz assim, de maneira genérica inicialmente, o liberalismo é a tradição de pensamento que situa no centro de suas preocupações a liberdade do indivíduo, desconsiderada ou pisoteada pelas filosofias organicistas de diferente orientação. Veja, aqui tem uma tese que, apesar de genérica, mas pela oposição da definição do Losurdo, você entende o liberalismo e quem são seus opositores, né? Eu não sei se vocês sabem, o primeiro grande nome dessas chamadas filosofias organicistas, o grande nome também é o inglês, não sei se sabem disso. Que ele foi um pouquinho anterior a Locke, que é o Francis Bacon, não o pintor, o filósofo, né? É o Francis Bacon que escreveu o Leviatã. Então, a posição de Locke e de toda a tradição liberal é ser anti-Leviatã, sabem disso, né? Isso é uma coisa, eu diria, isso está em qualquer manual de história da filosofia política ocidental, tá certo? Então, o que eu estou dizendo aqui não é nenhuma novidade, você vai encontrar naquele manual de história da filosofia política de François Châtelet, que eu gosto muito, História das Ideias Políticas, de François Châtelet. Quem precisa organizar a cabeça um pouco para saber o liberalismo do século XVI, XVII, XVIII, eu recomendo a História das Ideias Liberais, a História das Ideias Políticas, de François Châtelet, né? Agora, quem quiser conhecer o liberalismo especificamente, tem esse livrinho aqui, que eu estava comentando com o professor Bolânio, que está aqui, acho que Priscila estava aqui, Carlos, o pessoal que estava chegando, né? Quem não sabe nada de liberalismo, nada, tá zero, né? Eu recomendo esse livrinho aqui. Perdão, Hobbes, Jonas tem razão. Hobbes, Thomas Hobbes, Leviatã de Thomas Hobbes. Ô, Romero, então, mas o Nova Atlântida do Bacon é Nova Atlântida e Leviatã, não? Não, o Thomas Hobbes, as filosofias organicistas, elas vão de Maquiavel, Bacon e Hobbes. É a santíssima trindade das filosofias que a gente chamaria, que o Losurdo chama aqui de organicista e tal. Porque são aquelas filosofias, segundo Losurdo, são aquelas filosofias que prescindem do indivíduo enquanto categoria singular para estruturar uma sociedade. É isso que define uma filosofia organicista, tá certo? Então, assim, aquele debate que é clássico na sociologia moderna, indivíduo e sociedade. Então, assim, é como se os organicistas preferissem privilegiar a sociedade em detrimento do indivíduo, porque a ideia é que o indivíduo se dilui na sociedade. A tese liberal é sempre reagir a isso, entendeu? Sempre reagir a isso. E aí, Maquiavel, Bacon e Thomas Hobbes, né? Hobbes é fundamental. Hobbes de fato, Jonathan lembrou bem, Hobbes é a figura-chave aqui. Hobbes seria o outro lado Hobbes seria o outro lado de Locke. Então, o debate central do liberalismo iniciante é Locke, Thomas Hobbes. É isso, o Jonathan está coberto de razão, é isso mesmo. Tranquilo, Carlos, beleza? Obviamente, olha, uma pessoa, qualquer um que está aqui, isso não é segredo, nem é pecado, nada. Um bom leitor de Marx, principalmente do jovem Marx, sabe que Marx vai resolver essa questão. Essa questão é uma falsa questão. Losurdo sabe disso. Só que Losurdo aqui, ele quer, inicialmente,
acreditar nos liberais. Ele faz um esforço grande para acreditar nos liberais. Né? Mas, assim, Losudo sabe que esse problema já foi resolvido, em tese, ele já foi resolvido no século XIX, principalmente a partir da questão judaica, né? Entre a questão judaica e a miséria da filosofia, você tem um Marx já acertando todas as suas contas com a filosofia política moderna. Todas. Entre a questão judaica, que vai ali de 43 a 47, o jovem Marx já digamos assim, já tinha passado por esses problemas da filosofia moderna, já tinha lido de maneira detalhada a filosofia do direito de Hegel, a introdução à filosofia do direito de Hegel, né, as lições de filosofia do direito de Hegel, que para Marx é a grande síntese do pensamento moderno, e já tinha trabalhado as contradições desse pensamento liberal moderno. Né, tal. Agora, Losudo, o que é que Losudo faz? Losudo esquece a resolução de Marx, e Losudo quer acreditar nos liberais. Eu não sei se quem leu observou que Losudo quase não cita nenhum marxista. Isso é um detalhe nessa obra que deixou muita gente frustrada. Losudo quase não cita nenhum marxista nessa obra. Losudo faz questão de citar os liberais por eles mesmos. Então, assim, e isso também eu acho uma vantagem, porque Losudo não é, entre aspas, injusto com esses liberais. Ele cita eles como eles citam. Losudo faz um esforço de acreditar naquilo que eles acreditam, né? E Losudo faz questão de perceber o limite da sua teoria quando ela, digamos assim, é defrontada com alguma praxe, em particular, a praxe da escravidão negra, né? Mas não só, mas prioritariamente a praxe da escravidão negra. Então, veja, essa primeira definição de Losudo, que está na página 13, ele coloca duas questões que eu diria que são os dois pilares centrais do liberalismo moderno e, sem dúvida nenhuma, contemporâneo também. Contemporâneo, o liberalismo moderno e o liberalismo contemporâneo, né? Que é, primeiro, a preocupação central com a liberdade do indivíduo. Veja, eu não sei se vocês conhecem algum liberal que não defenda a liberdade do indivíduo. Todos os que eu li, todos, sem uma exceção sequer, defendem isso. Seja um liberal clássico, ou seja, esses liberais, digamos assim, de quinta categoria, né? Mas isso você pega, vou dar um exemplo de uma liberal clássica que eu respeito e admiro, apesar de não concordar. Hannah Arendt, por exemplo, ela tem uma defesa, eu não sei onde ela não defende, porque onde ela defende é em quase toda a obra dela, né? A centralidade do indivíduo, inclusive o elogio que ela faz à Revolução Americana é em nome do indivíduo, é impressionante isso, né? Eu não sei se alguém aqui já leu uma obra dela, que é uma obra importantíssima do século XX, chamada Da Revolução. É um exemplo. Essa obra, inclusive, se você não conhece o pensamento liberal clássico, dificilmente você entenderá essa obra. Né? E é em nome dessa categoria chamada indivíduo que ela fará uma crítica tanto à Revolução Francesa como à chamada Revolução Russa. E ela fará uma defesa da Revolução chamada Americana dos Estados Unidos. Né? Então, é isso mesmo aí. Paulo Guedes, Constantino, esses aí, Carlos, é o seguinte, puta que pariu, podia escolher uma coisinha melhor, né, meu amigo? Porque eu não sei o que é pior, se é Constantino ou Paulo Guedes. Para mim são dois idiotas, aí é foda, esses são cruéis demais. Eu fico com o Hannah Arendt, eu prefiro ainda a Hannah Arendt, eu acho melhor, eu acho mais, sei lá, no Brasil, vocês querem um liberal sério brasileiro, que vale a pena ler, chama-se José Guilherme Merchior, esse vale a pena ler, José Guilherme Merchior, pronto, esse é um liberal sério. Agora, esses dois que o Carlos citou aí, deletem, porque é um lixo atrás do outro. Cara, tô fora. Pronto, é droga ruim, sabe aquela coisa, tipo, ruim mesmo, sabe? É ruim, é crack ruim. Não vale a pena não, tal. Exatamente, Sandra. Esses são os que se dizem liberal. Eu prefiro Merchior. Merchior é sério, Merchior é um liberal sério. Ele tem um livro muito bom, chamado Liberalismo Antigo e Moderno. Mais um livro para quem quer estudar os liberais. Esse livro do Zé Guilherme Merchior é um livro importante, é um livro dos anos, eu acho que é um livro dos anos 80 ou 70, a data eu não lembrei. Ele foi publicado no Brasil pela editora Nova Fronteira, Liberais, Antigos e Modernos, de José Guilherme Merchior. O primeiro livro que eu li sobre liberalismo foi desse homem. Então. E depois me disseram que o homem é um grande liberal, de fato, é perceptível, né? Saibam, este homem que eu citei aqui, chamado Zé Guilherme Merchior, apoiou Fernando Collor de Mello, em 89, com argumento e tudo. É assim, os liberais brasileiros são isso, viu?
bem losurdo, né? Um liberal que apoia Collor, imagina. Apoiou Collor de Mello abertamente. Diziam que era ele que fazia os discursos de Collor de Mello. Bem, aí a boca miúda tal, diziam isso. Mas eu, pessoalmente, eu acho ele um liberal sério, no sentido de um grande teórico, né? Os dois que Carlos citou aí, eu agradeço. Carlos pode levar para casa. Pode levar para casa, porque eu não quero, não. Esses são os dois. Eu dou um no outro e não quero torna, como diz o ditado tal. Pois é, concordo plenamente. Olha, Sandra colocou aí outro liberal sério, Sandra. Liberal sério. Olha, Norberto Bobbio, todas as críticas, eu conheço Bobbio, li muito Bobbio no meu mestrado. Norberto Bobbio é um liberal sério. E outra coisa, é um liberal que conhecia Marx, viu? Talvez não conhecia Marx como alguns marxistas que nós conhecemos, mas ele conhecia Marx. Ele tem um bom livro sobre Marx, eu gosto muito, e ele era sério. E digo mais, olha, Bobbio era um liberal antifascista, viu? Uma coisa que se deve a Norberto Bobbio. Norberto Bobbio nunca foi fascista, como alguns liberais italianos o foram. Nunca foi discípulo de Mussolini, como alguns liberais picareta na Itália o foram. Bobbio sempre foi muito coerente. Ele chegou a ser perseguido pelo fascismo. Agora, ele foi um liberal, inclusive, segundo dizem, aí é uma opinião, não tome isso como rigorosamente, né? Eu vou dizer o de ouvido, que eu escutei de ouvido, né? Um professor da UFPB, que foi meu professor, que estuda Bobbio, chamado Giuseppe Tosi. O professor Giuseppe Tosi, ele diz que Bobbio inaugura na Itália, juntamente com outro liberal chamado Piero Gobetti, os dois inauguram o que ele chama o que Bobbio chamou de liberalismo social. Pronto, não me pergunte exatamente o que é isso, que liberalismo social. Significa dizer, Bobbio, ele diverge do liberalismo clássico na defesa do indivíduo, e Bobbio diverge da Revolução Soviética, porque para ele descambou no totalitarismo, e ele procuraria um caminho do meio, entre aspas, uma terceira via, talvez, entre o totalitarismo soviético e o liberalismo egóico, né, do primeiro capitalismo. Então, esse é o que o professor Giuseppe Tosi dizia que era o, entre aspas, liberalismo social. Pronto, é a única coisa que eu sei. Daí eu não passo, porque eu não vou além dessa coisa que eu não entendo, nunca entendi direito isso, mas o professor morria falando disso na sala de aula e tal. Social-democracia, Romero. Olha, é por aí, eu achava que era isso, mas eu não queria dizer para não ferir o professor. Eu era estudante e eu não queria brigar com o professor, porque eu sou cristão e eu quero a paz no coração das pessoas. Mas, sinceramente, quando ele dizia isso, eu só lembrava o seguinte: isso é social-democracia pura. Agora, eu não podia dizer isso porque pegava mal, né? Mas no meu coração, Deus é testemunha. Eu dizia, isso é social-democracia pura, mas ele chamava de liberalismo social. Aí, paciência, né? Eu não vou me desentender com as... Tá, olha quem tá aqui, rapaz. Essa moça que tá... Ana. Oi. Tá ouvindo você falando de liberalismo de Bobbio aí, chamando de social-democrática. Ela deve estar aprendendo muito. Paciência. Ana, um cheiro. Deus abençoe. Juízo, cresça em graça e sabedoria, como dizia o Evangelho. Veja, Jesus na causa. Olha, então veja, essa é a tese. Eu concordo com Sandra. Bobbio é sério, independente de concordar com ele ou não. Eu colocaria o Zé Guilherme Belchior como liberal sério, Norberto Bobbio como sério, Piero Gobetti, que é menos lido no Brasil, sério, um Faraggioli, que é contemporâneo, é vivo ainda, da filosofia do direito. Eu diria, a Itália tem uma tradição de liberais sérios, né? Principalmente no direito, tal. Eu li alguns, né? Principalmente no debate sobre o Estado democrata e direito, tal. Eu me interesso muito, né? Por essa geração. Agora, são liberais. Não há ilusão, eles também não enganam ninguém e tal, né? É isso. Há uma tradição liberal séria, tal, que eu acho que recupera. Agora, o que é comum a todos esses liberais é a defesa do indivíduo. Está em Bobbio, Bobbio defende. Está em Bobbio, Piero Gobetti, Ferrajoli, toda a tradição liberal, contemporânea, como dizia o Belchior, antiga e moderna e antiga. Então, a centralidade da defesa do indivíduo é uma característica central do liberalismo. E uma segunda coisa que diz aqui o nosso Domênico Losurdo é eles serem anti-filosofias organicistas, do tipo Thomas Hobbes ou Francis Bacon, tá certo? Então, só que, obviamente, você já sabe que há um limite aqui, né? Lendo Losurdo já sabe.
que é assim, qual é a pergunta que desmonta essa tese da centralidade do indivíduo no liberalismo moderno? A pergunta é, todos os indivíduos, senhor John Locke? Essa é a pergunta que derruba. Porque é o seguinte, o indivíduo que Locke está falando, apesar de ser ideologicamente universal, todo indivíduo, a centralidade de todo indivíduo contra os organicismos modernos, mas, obviamente, é o seguinte, todo indivíduo, senhor Locke, aí Locke se constrange, porque ele não defende todo indivíduo. Por exemplo, o negro, o escravo, não entra nessa categoria. Esse é o primeiro limite, e o mais importante. Então, que fique evidente isso, né? O primeiro grande limite do liberalismo, no seu início, a partir da acumulação primitiva do capital, se defende o indivíduo enquanto ideologicamente universal, mas, particularmente falando, esse indivíduo universal não é tão universal assim, porque ele não inclui o braço negro, por exemplo, enquanto indivíduo nesse momento. Entendido? Essa é a primeira tese de Losudo. E eu diria, é a grande tese de Losudo, não é só a primeira tese, é a grande tese de Domênico Losudo. Tranquilo? Alguma questão até aqui? Sim, concordo, Sandra, também. É porque é o seguinte, Losudo, semelhante a Dussel priorizou a categoria indígena. Losudo vai priorizar a categoria escrava, escravidão, tá certo? Mas serve também, obviamente, os chineses entrariam também aqui. É uma questão de prioridade metodológica do Losudo, ele deixa claro, logo no começo ele nos evidencia, tá certo? Mas você tem razão, é isso mesmo. Na verdade, sejamos diretos, né? Losudo sabe disso. O indivíduo aqui é europeu. Tudo que estiver fora da Europa é outra coisa. É o indivíduo europeu. O indivíduo europeu seria o europeu central e branco, Sandra. É isso mesmo. O europeu central e branco. É isso. Agora, ideologicamente, eles não podem dizer isso. É isso que eu acho extraordinário na tese de Losudo. Que também vai estar em Marx. Ele não pode dizer isso. Ele não pode dizer assim, eu defendo todo o indivíduo branco e europeu central. Não, você pode ver que Locke não vai dizer isso. Não só Locke, nenhum liberal vai dizer isso, né? Ele sempre dirá todo indivíduo, né? E na verdade, não é todo indivíduo, né? Eu nunca me esqueço aqui o debate velado, que na verdade é um debate que nunca houve, porque ela não cita, mas você sabe que ela está falando dele. É o debate Hannah Arendt e Frantz Fanon. Veja, Hannah Arendt escreveu um livro contra Fanon sem citar Fanon uma vez sequer. Eu não sei se vocês sabem disso, não sei se alguém aqui que estuda Fanon sabe disso, ou que estuda Hannah Arendt sabe disso. Hannah Arendt escreveu um ensaio contra Fanon e, de quebra, um pouquinho contra Sartre, que ela também não gostava de jeito nenhum. Mas o ensaio é contra Fanon. É um ensaio chamado Sur la violence, ou da violência. A tradução brasileira é da violência, né? Esse ensaio, que é um ensaio curto, não é longo, na verdade foi uma palestra que ela fez, uma conferência que ela fez em Chicago, não é gratuito, que esse ensaio está ali, esse ensaio é depois de 68 ali, entre 68 e 70 e tal. E esse ensaio, ele rendeu um debate, porque ela vai fazer uma crítica à noção de violência em defesa do indivíduo. Ela usa a categoria de indivíduo contra a categoria de violência. É muito interessante isso. Ela usa a categoria de indivíduo contra a categoria de violência, né? Que é uma coisa, um tantinho perverso que faz Hannah Arendt. E esse ensaio fascinou uma geração de liberais, de jovens liberais nos anos 70. Inclusive aqui no Brasil, até hoje fascina um liberal que já não é mais jovem, na época ele era jovem, agora não é mais, chamado Celso Laffer. Não sei se alguém conhece aqui essa figura. Celso Laffer foi jovem fascinado por esse ensaio e tal. Ele foi aluno de Hannah Arendt quando ela estava, inclusive, redigindo esse ensaio, né? Esse ensaio foi objeto de sala de aula. Não sei se alguém conhece. Celso Laffer é professor de Direito, Filosofia do Direito, no Largo de São Francisco, na Universidade de São Paulo. E acho que chegou a ser ministro também. Olha, veja, então, esse debate da centralidade do indivíduo é fundamental para Losurdo, né? Porque é o que mais aparece na chamada teoria liberal. Aí Losurdo continua, né? Losurdo vai dizer, ele cita tanto estadistas, ele cita
professores, ele cita intelectuais avulsos, ele cita todos, porque ele liga, todos esses são liberais, quando defende exatamente a centralidade do indivíduo, né? E aí, obviamente, ele faz uma primeira referência a Locke, né? Tal. E aí ele vai dizer, explicitar para a gente, não é, aquilo que é fundamental na crítica liberal, que são os governos absolutos, eles criticam a concentração de poder, aqui tudo vem de Locke. Basicamente, a referência é John Locke, né? Outra coisa, eles não se cansam, segundo Locke, de criticar o fanatismo e o espírito de cruzada. Veja, os liberais, eles têm um certo charme na cultura moderna, que eles foram críticos desses fanatismos, principalmente das guerras religiosas, né? Por exemplo, Locke sempre foi um avesso a esses conflitos religiosos, né? Então, a ideia de que ser moderno na verdade, livrar-se desses fanatismos religiosos entre católico e protestante, por exemplo, que foi uma guerra, né, digamos assim, que marcou a Europa no início da chamada modernidade ou na acumulação primitiva do capital, né, a briga entre protestantes e católicos, né. Então, a tese de Locke era estar avesso a isso, né, e, inclusive, há uma tese liberal que é a defesa do anglicanismo inglês, porque, e Locke faz parte dessa tradição, né, que vai dizer o seguinte: a igreja anglicana deveria ser um meio termo entre católico e protestante. Ela nem deveria ser radicalmente católica e nem deveria ser radicalmente protestante, porque ser radicalmente católico ou radicalmente protestante é defender fanatismo. E eles defendiam um caminho do meio, um caminho da ponderação, que seria o, entre aspas, anglicanismo. Por isso que não é estranho muitos liberais serem anglicanos, não é? A igreja anglicana, desde a sua origem, ela nasce rompendo com um certo catolicismo romano, mas ela ainda abriga o rito católico, mas ela incorpora elementos protestantes. Isso é uma característica identitária do chamado anglicanismo, né? Da chamada Igreja Anglicana Inglesa, que tem sua sede na região de Cantuária, né? Então, a Igreja Anglicana, ela é, em parte, católica. Romero? Alô? Diga, pode falar, Bené, estou ouvindo. Mas o anglicanismo não é exatamente um rompimento da coroa inglesa com o Vaticano, e, obviamente, por conta disso, haveria uma adaptação muito mais acelerada ao modelo societal inglês desse período, incorporando, inclusive, uma linguagem liberal nos seus cânones. Isso não citado, inclusive, por Marx, logo no prefácio da primeira edição do Capital. Exatamente. Os 1,39 avos. Os anglicanos, valores. Eles são, obviamente, liberais. Mas o que eu quero dizer é que, veja bem, a igreja anglicana, ela não nasceu para ser liberal. Ela torna-se liberal depois, porque ela nasce, como você bem disse, ela nasce de uma briga sobre um casamento. Tu sabe disso, Bené? Eu não sei se todos sabem disso, porque porque a igreja católica é contra o divórcio até hoje. Ela nasce de uma briga sobre um divórcio. Foi daí que ela nasceu, ela rompeu para justificar o divórcio, né, de Ana Bolena, sabe disso, né, e tal. Então, assim, ela, inicialmente, ela nasce de um cisma com o catolicismo romano, com a igreja de Roma, tal. Só que, veja bem, como ela nasceu, digamos assim, ela nasceu cobrando tolerância da igreja, exatamente, Henrique VIII, Ana Bolena e Henrique VIII. Ela nasce, tem filmes sobre isso e tal. Então, assim, o casamento desses dois nasce com o divórcio, e a igreja não permitiu o divórcio para eles se casarem. Só que o casamento deles era uma convenção econômica importantíssima, e não tinha igreja que impedisse. Então, a igreja anglicana, o nascimento dela. Agora, o que é que vai acontecer? Ela vai se tornar liberal, eu diria, 50 anos depois. Por isso que é isso que eu chamo de charme liberal. Aí toda igreja americana, ela tem um charme liberal. E eu diria, olha, eu vou dizer, não é maldade, mas eu vou aqui aventurar-me hoje. Até nos dias atuais, os anglicanos são liberais. Em termos de costume, os anglicanos são muito liberais. E eu admiro o liberalismo deles. Por exemplo, eles são a primeira igreja a mulher, eles aceitam ordenação de pessoas homossexuais, eles aceitam ordenação de pessoas. Então, eles trabalham com essa coisa de liberalismo, entendeu? Então, há um elemento liberal na igreja anglicana. Mas aí é outra história. Eu não vou desviar o foco, porque é só para dar um exemplo aqui, por conta de que é a igreja, né, de Locke, etc. Do país. Isso. Porque, na verdade, eu cito isso, Romero,
porque eu entendo que há uma comunhão entre esses três elementos que a gente citou aqui. O pensamento filosófico que vai desembocar no jurídico e que casa com essa perspectiva econômica que, para mim, você fala liberalismo sério, para mim não existe nenhum liberal sério. Essa é a leitura que eu faço, eu particularmente. Porque o liberal é numa perspectiva muito do indivíduo, mas o indivíduo favorecido. Inclusive, se só houverem brancos europeus, entre os brancos europeus vai haver distinção. Inclusive, vai se construir argumentos para que haja uma distinção taxonômica das pessoas. Então, deixa eu me explicar aqui, porque senão a gente vai cair. Não, é porque eu ia comentar com você a questão de um filme que eu assisti, que você adora filme, não é nem um filme, é um seriado sobre a Rainha Vitória e o príncipe que casa com ela, que faz um discurso na Câmara de Economia, que é tão citada por Marx, falando sobre a mancha indelével da escravidão que tinha que ser acabada e tudo mais, que são a voz dos novos tempos, né? Sim, mas aí já é o liberalismo tardio, né? Inicialmente, o liberalismo tardio, obviamente, ele vai ser contra a escravidão, até por um imperativo, é óbvio. Então. Isso o Marx explica muito bem. Desculpa ter interrompido. Não, agora, você colocou uma coisa que eu acho importante. Veja, em que sentido eu digo que um liberal é sério? É que ele é digno de ser lido, é isso que para mim é sério. Então, por exemplo, Carlos citou aí Constantino e o tal do Guedes. Esses não são dignos de ser lidos. Então, não são sérios. Eu estou falando que Zé Guilherme é digno. Peraí. Constantino, que vocês estão falando, é Rodrigo Constantino, é? É esse aí. E ele sabe escrever? Eu não sabia disso, não. Esse aí é um idiota. Agora, veja bem, um liberal sério é um Humberto Eco que você pode ler, e vale a pena ler. Uma Hannah Arendt, que deve ser lida, um Norberto Bobbio, como citou aqui Sandra Souza muito bem. Eu acho que Norberto Bobbio é importante ser lido. Então, assim, são liberais sérios, é isso. Um liberal sério, para mim, é aquele que é digno de ser lido e merece respeito. Só isso. Agora, não precisa você concordar com ele, de maneira nenhuma. Agora, saber que tem liberal sério e deve ser lido. E esse, eu estou citando os que eu li, né? E que acho importante. Piero Gobetti, por exemplo, italiano importante e tal. Então, é nesse sentido. A seriedade é nesse sentido, não é necessariamente ideológica. Agora, entendi. Eu só acho que todo metafísico, porque a realidade para o liberal é metafísica, entendeu? Merece ser lido com muitas e muitas ressalvas, mas deixa para lá. Esses comunistas dogmáticos, meu Deus do céu. Dogmático, amém. Amém. Dogmático. Stalinista da porra, que bando de stalinista do caralho. Olha, eu tenho que rir desses caras e tal. E eu tô aqui. Ainda bem que Luiz tá aí, Luiz Manuel tá aí para me ajudar, me orientar. Luiz Manuel é um liberal sério. Então, assim, ele vai ajudar a gente. Ajude aí. Luiz é um liberal sério. Luiz é do liberal que vale a pena ser lido e tal. Eu me junto aqui com a minha amiga Sandra Souza. Nós vamos defender os liberais sérios. Não precisa ser liberal para defender liberal sério, pô. Exatamente, Sandra. Concordar é outra coisa. Aí leia ele, pô. Leia os caras. O Melchior, eu leio. Melchior é um grande crítico literário. Melchior é uma figura extraordinária. Agora é um liberal, apoia o Collor, defende liberdade de mercado e adora defender indivíduo, liberdade de indivíduo, que é uma coisa muito comum nesse povo, de Locke a Melchior. Agora, Losudo é o seguinte, Losudo é um exemplo pra gente, porque o que é que fala Losudo aqui? Ele só cita liberais, isso é importante. Ele só trabalha com liberais, e eu acho isso importante, né? Para dizer assim, porque senão ia dizer, é fácil, você sempre usa o marxista contra o liberal. Não, Losudo não vai usar marxista aqui. Losudo faz, pode reparar, quem leu, tá? Veja as primeiras citações dele. Coulhon, etc. Ele só cita os liberais. No capítulo aqui, basicamente, é só liberal. Olhem as notas. É isso. Pois não, diga aí. Não é para falar, é para falar mal. É para falar mal. Chama-se Da Revolução, da Violência. Sur la Violence, da Violência. Saiu uma edição recente da editora Companhia das Letras. Agora, a edição que eu tenho, a primeira edição no Brasil, é da editora Relume do Mará, dos anos 90. A primeira edição. Agora, esse ensaio é do final dos anos 60, não é? E é ele. Agora, veja bem, ela não cita Sartre e ela não cita Fanon, mas é contra Fanon, principalmente contra a obra Os Condenados da Terra, Les Damnés de la Terre, que é um puta livro. E é um debate que não aconteceu, porque como ela não cita, né,
aí você não pode acusar ela de nada, né? E Fanon morreu antes, né? Porque Fanon morreu em 61. Então, assim, não há. Agora, esse debate existiu, sim, existe. Quem quiser fazê-lo, existe e vale a pena, né? A concepção de violência de Fanon e a concepção de violência de Hannah Arendt existe. E Fanon aqui está um pouco casado com Sartre, isso Sandra Souza disse muito bem. É o Fanon colado com Sartre, né? Porque, veja bem, Sartre, no prefácio, ele vai justificar o que ele chama de violência do oprimido. É esse aí, pronto, ó, Luiz colocou aí já. Luiz é um liberal ligado a Hannah Arendt. O liberal já se antecipou aí, ó, Luiz já, muito bem. O liberal faz assim, Luiz. O liberal faz assim. O liberal honesto faz assim. Eu gosto disso aí, exatamente. Importante. Estamos vendo o consumo. Pagado por direito autoral. Nada é o quê? É o quê, Luiz? Diga aí. Um liberal importante faz logo assim, tal. Contra Bené. Bené é um stalinista dogmático. Ele tem que... exatamente. Então, veja, o texto da Hannah Arendt, ele é curto, você lê, sei lá, não sei como é a disciplina de cada um, você lê numa tarde, porque é um opúsculo assim, né? E o prefácio de Sartre está no livro de Fanon. O prefácio de Sartre está no livro de Fanon. Agora, eu já encontrei o prefácio de Sartre em PDF separado, mas o prefácio é o prefácio de Sartre aos Condenados à Terra. Você junta tudo. Pronto. Hannah Arendt botou tudo no pacote e... Como eu fui citado aí, é só para avisar a galera que eu não sou stalinista não, viu? E não? Esse bicho é doido. Não? Eu só acho... Fique aí, viu, Romero? Você me arrumando esses problemas aí, igual aquela vez que você me chamou de professor de bambolê. Que o povo acredita nisso até hoje. O stalinismo hoje é elogio, é até moda. Não. Pra mim não é não, eu não sou homem da moda não, meu irmão. Ai, não, eu pensava que era. Me tire de problema. Então, me tire de problema. Pronto, Bené retire mesmo. Bené, eu sou leninista, mas stalinista eu não sou não, pô. Ele não é stalinista dogmático. É stalinista ou dogmático? Qual é o que eu tiro? O stalinismo todos os dois você pode tirar, porque eu não sou... O stalinista é ser dogmático, mas eu vou entrar nessa questão não. Eu tiro me tire de problema, viu, velho? Você é maluco. Não, eu vou retirar os dois. Eu pensei que você é stalinista dogmático. Não é. Aí eu tiro o dogmático. Você não aceita o stalinista, eu tiro os dois. Pronto. Ô, Luiz, me salve aí, Luiz. Você que é do direito aí, me salve, velho. Luiz é liberal. Luiz não é liberal, não, pô. Luiz não? Só tá a serviço do Estado liberal, mas... Eu não conheço ninguém aqui. Eu tô desconhecendo todo mundo aqui, porque para mim você era o stalinista, Luiz é o liberal. Então eu não tô reconhecendo mais ninguém. Essa pandemia zerou. Essa pandemia zerou. Ele tá em processo de autoconversão, Bené. Deu desconto. Rapaz, ele não respeita nem os parentes, cara. Ele não respeita nem os parentes. Você que é primo dele, ele não tá respeitando, pô. Meu Deus, que galera radical. Olha, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus, que galera radical. Tem gente aqui nova. Vocês estão espantando o povo novo que tá aqui. Ainda bem que tem Bolânio aí, que é de esquerda segura. Nunca dei aula de bambolê. Olha aí. Muito bem, Bolânio. Muito bem. Bolânio é sério. Agora vai. Ótimo. Então, veja, o liberalismo eu achei muito interessante essa primeira observação dele, que define claramente qual é o pensamento liberal contemporâneo, moderno e contemporâneo, né? Eu acho importante. Uma segunda coisa é que ele vai, já na página 14, ele já parte da contradição fundamental, que é a tese mais importante de todo o livro, né? Tal. Ele diz assim, na página 14, quem tiver com o ensaio aí me acompanhe, viu? Página 14, eu até no meu eu risquei para não esquecer. Ele diz assim, depois de definir o que é o liberalismo, quais são as teses defendidas pelo liberalismo, quem são os liberais. Ponto. Aí ele entra numa observação, ele diz assim, observe-se que das minorias defendidas com tanto vigor e tanta sabedoria jurídica, não fazem parte os negros. Essa é a tese absolutamente fundamental de Domênico Losurdo. Observe-se que das minorias defendidas com tanto vigor e tanta sabedoria jurídica, não fazem parte os negros. E ele continua. Ao contrário, neste caso, a tolerância e o espírito de compromisso parecem se reverter. Se o fanatismo conseguir realmente levar adiante
o ensandecido projeto de abolição da escravidão, haveria uma extirpação de uma ou outra raça. Agora, ele está citando aqui Couillon, que eu acho importantíssimo, é um grande liberal contemporâneo de Locke, né? E de certa forma, uma figura-chave no liberalismo moderno, né? E ele diz o seguinte, ó, defendemos sim o indivíduo, mas os negros não, porque o fim da escravidão negra é o fim da gente, entenda-se, é o fim de nós brancos, essa é a tese de Couillon. E essa é a tese também de Locke, não é só dele, né? E ele diz mais, e considerando as concretas relações de força existentes nos Estados Unidos, não seria difícil imaginar qual das duas iria sucumbir, obviamente, né? Então, assim, numa sociedade escravocrata como foi os Estados Unidos das 13 colônias, mesmo depois da independência da Inglaterra, os Estados Unidos mantêm a escravidão negra. O autor diz, não é difícil saber, né? Quais dos grupos seriam exterminados na linha de Couillon? Obviamente, qual dos dois seria exterminado? Os negros, né? Portanto, os negros poderiam sobreviver só continuando na condição de escravos. Portanto, os negros poderiam sobreviver só continuando na condição de escravos. Olha, o que você tem de notícias do século XVIII e XIX, pessoas que de maneira alarmante diziam que a escravidão não poderia ser extinta, porque o que seria de nós? Quem ia trabalhar? Esse foi o discurso. Esse pavor foi criado, inclusive, aqui no Brasil, antes de 1888. Está em jornais, isso está em documento, isso está em discurso parlamentar e tal. Quando eu cito o filme Jornada pela Liberdade, observem, há um parlamentar Tory importantíssimo, grande liderança Tory, inglesa do século XIX, liderança conservadora, que ele dizia assim, eu quero ver se esses liberais que defendem a abolição da escravidão, como é que eles vão fazer com suas fazendas, como é que eles vão fazer com as suas estâncias, como é que eles vão fazer com as suas casas. Eu quero ver como é que eles vão fazer. Esse era o discurso anti-abolicionista inglês do início do século XIX, só para ter uma ideia de como era a coisa, entendeu? Muito bem, Sandra, saiu agora. Os escritos de Marx e Engels sobre a Guerra Americana, saiu agora, pelo menos para mim, né? É uma edição de Londrina, de uma editora de Londrina, do Paraná, que saiu agora. Tal. Eu conheço, Muniz Ferreira é um dos organizadores. Muniz Ferreira, que é do PCB, ele comenta um dos capítulos, na verdade. Muniz Ferreira é um dos organizadores. Sandra lembra aqui, não é? Sandra lembra aqui que Muniz Ferreira, ele é um dos organizadores. Saiu uma obra recentemente, eu até postei no grupo nosso lá, que são os escritos de Marx e Engels sobre a Guerra Civil Americana. Inclusive, nesse livro, tem 2 cartas de Karl Marx para Abraham Lincoln, e 2 cartas de Abraham Lincoln para Karl Marx. Eu não sei se vocês sabem aqui, Marx se correspondeu com Abraham Lincoln, e Marx admirava Abraham Lincoln. E eu não sei se vocês sabem por que Marx admirava Abraham Lincoln. Não sei se alguém aqui sabe. Marx admirava Abraham Lincoln por conta Marx orienta Abraham Lincoln para abolir a escravatura. A abolição da escravatura. Marx parabenizou Abraham Lincoln, parabenizou pela abolição. E ele dizia que foi uma das coisas mais acertadas que ele fez. Então, as 2 cartas versam sobre isso. Lá no grupo nosso, Marxismo e Filosofia, eu coloquei a referência do livro. Eu acho que agora, me parece que Sandra colocou, não é isso, Sandra? Bolânio, Sandra colocou aí. Escritos de Marx e Engels sobre a Guerra Civil Americana, é uma editora do Paraná, uma editora nova do Paraná. Saiu agora. Tal. E entre os organizadores estão Muniz Ferreira. Um dos organizadores, porque me parece que são 3 que organizaram esses ensaios de Marx, viu? Ótimo. Muito bem. Tranquilo, é isso. Aí, Bené, entendido, Sandra, entendido, Bolani, entendido, tá aí. Então, o livro, a referência, a relação com Abraham Lincoln, tranquilo. Exatamente, isso mesmo, Sandra, são 3. Um deles é o nosso Muniz, que morou aqui em Salvador, acho que agora está no Rio, né? Foi professor aqui na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Professor de Relações Internacionais, importantíssimo. Muniz trabalha o tema, né? Do impacto de Marx nas relações internacionais, esse livro. Hoje está na UFRJ, perfeito.
Pronto, então veja, esse debate ele é importante, porque tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, havia esse alarme de que não se poderia abolir a escravatura, porque a abolição da escravatura era basicamente a extinção dos brancos e brancas. Então, significa dizer, olha, veja que coisa interessante, a primeira lógica desse identitarismo branco, do que hoje se chama branquitude, vai se dar contra a abolição da escravatura. A ideia de que os brancos se uniram contra a abolição da escravatura no século XVIII, porque era a ideia de que era a extinção dos brancos se fosse abolida a escravatura, porque a tese era essa, do Couillon e de tantos outros ideólogos liberais. Quem vai trabalhar para nós? Veja, isso, minha gente, não é senso comum, isso não é mero jornalismo, isso era uma tese política, isso era uma tese da filosofia política moderna, entenda. Isso era uma tese da filosofia política moderna. Diz aí, Bené. Antes que o áudio passe todo elevador, é o seguinte. Pode falar, Bené. A gente está escutando. Eu acho que... Benedito. Ninguém está escutando, não. Intraburguesa no conflito de... Não, ninguém escutou, não. Repita, ninguém escutou o que você... Vamos lá? Agora fala. Do começo. Marx insiste nesse argumento na ideologia alemã por 2 vezes, que ele fala sobre o Anti-Corn League, que uma determinada fração da elite inglesa, ou seja, a elite industrial, queria, por exemplo, que tivesse abolido as leis alfandegárias, que pudesse baratear os grãos na Inglaterra e aí sim baixasse o salário mínimo. Essa relação com a escravidão também não poderia ser entendida de uma mesma ordem de argumento entre interesses de fração de classe? Claro. É o que vai dizer Losurdo. Você está certíssimo. Então você leu Losurdo, é isso mesmo. Não, eu não li Losurdo, não. Porra, isso aí é foda. Eu li Marx, pô. Eu li Marx. Ah, mas né? Porra, leu o fraco. É porque você tá muito fã de Jones Manuel, isso é que eu tô achando, viu, velho? Você leu o fraco. Tem que ler o forte. Você tá lendo o Jones Manuel. Eu sou... ainda não. Mas eu chego lá. Ele assistiu a live ontem, Bené. Por isso que ele tá assim, agoniado. Eu tinha a live de Luiz ontem. Foi Luiz ontem. Luiz que tá me animando, entendeu? Luiz é um homem sério, rapaz. Você chamou ele de liberal, desde onda. Agora responda a pergunta e pare de ficar procurando chiada aí, me chamando de professor de bomboleiro. Não, eu concordo sim. Porque... Veja, o processo de abolição da escravatura, não só na Inglaterra, como nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, ele foi sempre fatiado, não se deu um processo imediatamente. Ele foi um processo fatiado, né? Passava pelas leis alfandegárias, passava por alforriar uns e outros não. Então, foi um processo, porque qual era a tese? O que eu estou querendo pegar aqui é a tese fundamental que Losurdo pega dos liberais, que vão do século XVII ao século XVIII, que era principalmente no século XVIII, que era assim, que era o pavor sobre a abolição da escravatura. Não podia se abolir a escravatura, em hipótese alguma, porque a abolição da escravatura era, entre aspas, a extinção dos brancos. Essa era a tese. Essa tese, ela não era apenas uma tese jornalística, esse pânico não era apenas, entre aspas, uma fake news. Essa tese, ela estava na própria filosofia política liberal. Quer dizer, não estava na ordem da filosofia política liberal do século XVIII abolir a escravidão. Por isso que não se falava na abolição da escravatura. Por isso que não se falava da escravidão. Por isso que não se falava dos negros. Os negros não são personagens da filosofia política moderna. Essa é a tese de Losurdo, e é a que me interessa aqui. O que significa dizer, há uma filosofia política moderna europeia que ela é absolutamente eurocêntrica. E, consequentemente, mesmo os negros estando enquanto escravos na Europa, eles não eram considerados. Isso é a tese que a gente vai de Losurdo, e é o que eu quero chamar a atenção aqui, entendeu? A partir de Losurdo. Entendido, Bené? Não sei se mais alguém tem alguma questão nessa linha. Então, vamos para frente. Então, nesse sentido, os negros e a escravidão são fundamentais, não é? E aí ele cita Locke, aí de uma maneira precisa, eu acho muito bom. Na página 15, ele fará a citação mais precisa inicialmente
do papel de John Locke. Esse é conhecido demais da gente, né? Esse todo mundo na filosofia conhece Locke. Quem é que não conhece Locke, hein? E olha que ainda tem eu prefiro o Locke do mutante lá, viu? É melhor. Veja, o Locke, página 15, ele diz assim: John Locke é o último grande filósofo que procura justificar a escravidão absoluta e perpétua. Olha, eu vou repetir de novo, porque essa frase é antológica. E ele dá a referência, a nota 16. Aí você vai na nota 16 e vê quem é que ele está citando, tá certo? Vamos lá. Locke é, entre aspas, o último grande filósofo que procura justificar a escravidão absoluta e perpétua. Significa dizer, tinha aqueles que justificavam a escravidão, não necessariamente perpétua, apenas por uma razão conjuntural, por um momento, a escravidão de uns e de outros não. No caso de Locke, não. Locke não tinha meio termo. Locke era um radical, perceberam? Locke era um radical, meu amigo. Locke era um radical de quê? Em defender a escravidão absoluta, no sentido de quê? De todos os negros e negras, e perpétua, significa dizer, para sempre. Entenderam agora? Olha, eu acho essa referência fundamental. E aí continua Losurdo, aí Losurdo comentando a frase: o que não impede a Locke de atacar com palavras de fogo a escravidão política que a monarquia absoluta queria impor. Ele usava a palavra escravidão contra a monarquia inglesa, sobre as liberdades individuais. Para isso, ele usava a palavra escravidão. Agora, a escravidão negra deveria ser absoluta e perpétua. Entenderam o paradoxo? Isso está na página 15. Eu vou ler pela última vez toda a frase. John Locke é o último grande filósofo que procura justificar a escravidão absoluta e perpétua, o que não lhe impede de atacar com palavras de fogo a, entre aspas, escravidão política que a monarquia absoluta queria impor. Onde Locke faz isso? Num livro chamado Dois Tratados sobre o Governo, que é o livro que o próprio Losurdo vai mais citar daqui para frente. Ponto. Aqui nós estamos no núcleo central dessa primeira tese sobre o que é o liberalismo. Então, Losurdo, primeiro, define o que é o liberalismo. Losurdo define o liberalismo a partir de duas categorias fundamentais. Losurdo situa historicamente o liberalismo na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. E, por último, Losurdo cita uma frase de Locke que é perfeita para explicar o grande paradoxo do liberalismo. Qual é o grande paradoxo do liberalismo? Um cara como Locke defende a escravidão perpétua e absoluta de todos os negros e negras, mas, ao mesmo tempo, usa a palavra escravidão para condenar a monarquia britânica que ele via como monarquia absoluta. Ponto. Veja, aqui você tem o núcleo central do que é o liberalismo. Não sei se vocês entendem. Então, não seria estranho para a gente um liberal que defende esse trabalho escravo, inclusive hoje, inclusive nos dias atuais. Por isso que o combate ao trabalho escravo contemporâneo nunca é uma premissa dos liberais, mesmo os contemporâneos. Mesmo os contemporâneos. Pode ver, observem com cuidado e tal. Eu li recentemente um texto de um jornalista que eu gosto muito, chamado Sakamoto, não sei se vocês conhecem ele, Leonardo Sakamoto. Para mim, né, que não estudo muito o tema, apenas leio quem eu vejo que é importante. Ele tem um livro sobre a escravidão contemporânea, não é? Sobre forma de escravidão contemporânea. Leonardo Sakamoto, foi o único livro que eu li. Ele traz alguns dados do Brasil que são estarrecedores, inclusive em espaços de trabalho e fazendas de pessoas que se dizem liberais em púlpitos, em igrejas e em parlamentos. Sabiam disso? É muito interessante o livro de Sakamoto. Não sei se vocês conhecem, ou se alguém já viu falar. Leonardo Sakamoto. Shirley do Direito estuda essa questão, Romero. Eu sei, mas eu nunca li o trabalho de Shirley. Ela me disse... Mas ela parece que tem uma correlação com o Sakamoto. O Sakamoto é bem circulado. Né? Figura foi a única pessoa que eu li. Foi a única pessoa que eu li. Eu não citarei, mas eu sei, Shirley me falou isso, né, que ela lê, que ela trabalha a escravidão, mas eu não li o trabalho dela. Shirley é uma professora do direito na Universidade Federal de Sergipe, essa que Bené está citando.
E aí, tranquilo? Veja, mas eu citei aqui, tanto o Shirley ou o Sakamoto, eu citei apenas para ilustrar o seguinte, que, no fundo, a escravidão nunca sumiu do horizonte liberal. Essa é a tese que eu vejo em Sakamoto, né? Porque Sakamoto, logo no prefácio do livro, ele diz isso, que não é porque estamos no regime liberal que esse liberal pode a escravidão, eles podem conviver com a escravidão, até porque a escravidão é funcional para o tipo de trabalho que eles... Essa é a tese de Sakamoto, eu acho interessante, entendeu? E me lembrou... Sim. Pode não ser como escravismo clássico, Romero, mas se apresenta como uma perspectiva muito similar, justamente porque é necessário ao modo de produção. Se você for pegar, por exemplo, as jornadas de trabalho lá na Índia, em outros lugares, são os rincões da periferia do capital, que você vai encontrar muito próximo. Sim, mas Sakamoto ele não trabalha tanto essa tese. Ele trabalha a escravidão, pessoas são confinadas. Por exemplo, no Pará, ele cita muito a região do Pará, é uma região que ele trabalhou aqui muito. Aqui em Sergipe também. Que são fazendas em que você tem pessoas confinadas e trabalhando literalmente em regime de escravidão, que não pode sair do local. E ele disse que caracterizariam esses regimes e tal. O livro do Sakamoto, eu li só o livro do Sakamoto, né? E me lembrou muito Losudo, porque há um momento no livro, eu não lembro exatamente qual, porque faz uns 3 anos que eu li esse livro, em que ele diz assim, quando foi revelado essas fazendas, na época, Ministério do Trabalho ainda era, eu acho que era a primeira gestão do governo Dilma Rousseff. O Ministério do Trabalho fez uma espécie de vistoria nessa fazenda e tal, e descobriu que eram de figuras tidas como liberais no parlamento, eram políticos, eram empresários, etc. O cara tinha uma fazenda, sei lá, no Pará e mora em São Paulo e posa de liberal na Faria Lima e posa de liberal na Fiesp, mas na prática é um escravista, é isso que dizia o Sakamoto, né? Eu achei muito interessante porque, ao lembrar dessa tese do Leonardo Sakamoto, eu me lembrei do Losudo, quando o Losudo diz, isso está na origem do liberalismo. O liberalismo, originalmente, é isso. Significa dizer, então, o que é praticado hoje não é novidade absoluta, né? Por quê? Porque desde a origem os liberais convivem com isso. Seria estranho, entre aspas, um socialista escravista, aí seria estranho. Aí seria uma abjeção. Mas um liberal escravista, aparentemente é estranho, teoricamente. Mas na prática eles podem conviver, porque assim o foi desde o início do liberalismo, e aí, ao citar Locke, ele comprova a nossa tese. Entendido? Alguma dúvida? Olhe. Então, Losudo, nesse sentido, a escravidão é a grande contradição dos liberais modernos. E, obviamente, isso macula a sua concepção de liberdade. Veja, para Losurdo e para a tradição marxista, não há dúvida de que o conceito de liberdade, que não é um conceito simples, o primeiro a citar e tentar definir liberdade no pensamento ocidental foi um filósofo chamado Aristóteles. De Aristóteles em diante, o conceito de liberdade, ele passou a ser, quando chega num filósofo alemão chamado Kant, um desses liberais, também simpático à escravidão e crítico da África, né, muito anti-africanista, que era Kant. A noção de liberdade passa a ser uma das categorias metafísicas das mais importantes. Kant vai tratar a liberdade, a imortalidade da alma e a existência de Deus como os 3 grandes temas de toda a metafísica ocidental. Assim, para Kant, nessas 3 palavras estariam toda a metafísica ocidental. A existência de Deus, a liberdade e a imortalidade da alma. Tal. Veja, segundo um marxista brasileiro que escreveu um livro chamado Marxismo e Liberdade, não sei se conhece aqui, chamado Luiz Eduardo Bica, com 2 Cs. Luiz Eduardo Bica. Ele publicou esse livro, é a tese de doutorado dele, na década de 80, chamado Marxismo e Liberdade, da editora Loyola. Segundo Luiz Eduardo Bica, a corrente de pensamento no Ocidente que resolverá as contradições da liberdade será Marx e o marxismo. O liberalismo, para Luiz Bica e para
Domênico Losurdo, o liberalismo, na verdade, não só não resolve a concepção de liberdade, como, na verdade, acirra a sua contradição. Então, o liberalismo seria, para Domênico Losurdo e para Luiz Bica, a grande contradição da palavra liberdade, porque a liberdade que eles defendem é radicada no indivíduo, e no indivíduo que, na verdade, é branco e europeu. Enquanto que a liberdade que será defendida por Marx e posteridade será deslocada para o outro âmbito, que não é mais o âmbito apenas do indivíduo. Olha, isso está no livro, para quem tiver interesse de conhecer, no livro chamado Marxismo e Liberdade, de Luiz Eduardo Bica, da editora Loyola. Ponto. É isto. Paro aqui, vamos ver se nós temos um tempinho ainda, 18h30, nós temos um tempinho ainda para ver se há alguma dúvida sobre o quê? Sobre o primeiro capítulo, que vai da página 13 à página 46. Página 13 a 46. O que é o liberalismo, antes de entrarmos no capítulo 2, que será o tema da quinta-feira. O tema da quinta-feira, já estou me adiantando aqui, será liberalismo e escravidão racial, um singular parto gêmeo. É o capítulo 2, capítulo estratégico desse livro aqui. Então, o capítulo 1 era sobre o que é o liberalismo, na concepção de Losurdo, o liberalismo dos filósofos, geralmente os ingleses, por conta de ser o liberalismo da pátria inglesa, e as contradições desse liberalismo a partir da figura do negro e da escravidão. Pronto, seria o esquema de hoje. Alguma dúvida? Rolândio, quer dizer alguma coisa? O esquema de hoje, o capítulo 1º, então, fechou? Fechou. Se houver alguma dúvida... É porque eu não li o capítulo 1º, mas em relação à aula de hoje, eu acho que tem uma questão aí, que é a questão do Marx, né? Porque eu acho que, bom, em primeiro lugar, eu acho que os liberais de hoje, eles são iguais daquela época, eles defendem a escravidão. Só que eles não usam a palavra escravidão. Eles não usam a palavra escravidão. No Brasil, isso é bem claro. Os liberais, eu não estou falando dos fascistas, eu estou falando dos liberais. Então, isso daí eu acho que está na raiz do pensamento dele, foi isso que você mostrou. Agora, tem uma diferença, que é o fato de que por que eles deixam de ser escravistas num determinado momento? Eles deixam de ser escravistas porque o período da acumulação primitiva do capital tinha sido superado e o escravismo não permitia a expansão do modo de produção capitalista. Perfeito, é isso mesmo. Da Inglaterra. Então, aí eles vão mudar, eles vão ser os grandes defensores da liberdade nesse sentido, mas... Então, porque o Marx, inclusive, muitas vezes ele se refere ao operário como escravo, né? Perfeito. Metaforicamente. Porque, na verdade, a questão está posta. Então, acho que essa é uma discussão que, se a gente for puxar o fio, vai levar a muitas questões, inclusive, mais atuais, entendeu? Eu acho que o fato de existir escravidão hoje em dia, você pode dizer, é uma excrescência, né? Porque no capitalismo tão avançado, mas não, porque a acumulação primitiva, ela marca um período da história do capitalismo, mas ela existe até hoje. Existem processos de acumulação primitiva de diferentes tipos no capitalismo. A máfia é uma forma de acumulação primitiva. As milícias. As milícias não tem medo, não. As milícias não tem medo, não. As milícias são uma forma de acumulação primitiva que depois se legaliza, porque tudo isso depois é legalizado. A partir do momento que o cara realmente acumulou capital, aí depois isso se legaliza. Então, esse processo ele é inerente ao capital, vamos dizer assim, embora não seja próprio do modo de produção capitalista. Perfeito. No sentido mais estrutural, vamos dizer, da coisa, né?
Olha, Bolano, tem uma coisa, você está coberto de razão. Sabe, Losudo, ele diz algo semelhante. Só que o que é que faz Losudo? Losudo, o primeiro capítulo, ele está centrado na acumulação primitiva, na escravidão negra e a contradição do liberalismo. Esse segundo momento que você fala, pós a acumulação primitiva, e como a Inglaterra pautou a abolição da escravatura, Losudo cita os seus ideólogos, mas não aprofunda, porque interessa a ele o liberalismo nascente e, consequentemente, a relação com a acumulação primitiva, entendeu? Uhum. Entendeu, Bolano? Agora, isso que você disse é perfeito, que eu acho que completa, principalmente para quem está aqui e não conhece essa história. Eu acho fundamental o que você disse, não? Agora, veja bem, quando eu citei Marx aqui, Bolano, o Losudo não cita Marx. Você pode olhar, eu estou dizendo porque eu li isso mais de uma vez. Ele não cita, porque o interesse do Losudo aqui é trabalhar com as contradições do liberalismo. Logo, ele os cita o tempo inteiro, mas ele não trabalha propriamente com Marx. Eu citei esse debate da liberdade, porque é um conceito fundamental do liberalismo, e citando um marxista que fez uma tese sobre esse tema da liberdade em Marx, como uma crítica aos liberais, para mostrar que, de fato, a tradição marxista resolve a sua maneira, entendeu? Mas isso não é Losudo. Losudo não entra nesse debate. Fique bem claro aqui que foi uma coisa que eu acrescentei a partir do livro de Luiz Eduardo Bica, o livro Marxismo e Liberdade. Agora, eu vi que Luiz Manuel colocou uma coisa aí. Luiz, eu li muito rapidamente. Se você quiser falar, é melhor. Porque eu não consigo ler tudo aqui que aparece, entendeu? Luiz. Eu fiz uma breve referência ao aumento, acentuado aumento da escravidão contemporânea. Pois não. A partir desse processo de avanço tecnológico que está permitindo que se criem condições assim, extremamente precárias, que muitos dizem assim, não tem escravidão porque o modelo de escravidão não é compatível com o capitalismo atual. Mas tem escravidão contemporânea, no sentido de a condição de vida, a precarização do trabalho, chega a situações que são análogas à escravidão. Perfeito. Tem acontecido de uma maneira extremamente acentuada e os liberais de hoje, mais uma vez, fecham os olhos para isso. Perfeito. Faz parte do modelo que está sendo implementado. Concordo plenamente, Luiz. Concordo plenamente. Eu me lembro muito disso que você está dizendo, do livro do Sakamoto, do Leonardo Sakamoto, que não é objeto aqui, mas lembra muito bem isso que você está dizendo, e também o que César Bolanho acabou de dizer na mesma linha. Eu também concordo plenamente. É isso mesmo. Agora, veja bem, está colocando aí. Pois não. Diga aí, Luiz. Eu tenho um artigo sobre isso que foi publicado nos anais de um congresso de marxismo, no ano passado. Pois não. Você quer disponibilizar aqui o link? Se você tiver o link, disponibilize para todos e todas aqui. Se tiver o link, seria bom. Eu vou catar ele aqui. Certo. Se você tiver o link, coloque aqui para todos. É importante isso, tá certo? Preciso fazer essa imagem de liberal agora. Não, mas um liberal sério. Eu estou dizendo que você é sério. Jamais eu ia dizer o contrário, entendeu? É sério. Eu levo a sério. E sério, duas coisas. Eu levo a sério. Pode garantir, eu estou dando minha palavra. E outras pessoas aqui são testemunhas. Eu levo a sério. Veja, coloque aí. Sandra falou aí de Losudo. Eu não sei se Sandra quer falar, porque Sandra colocou e sai rapidamente, Sandra. O link acaba saindo. Eu não consigo ler tudo que as pessoas dizem, tá certo? Mas se você quiser dizer alguma coisa sobre o método de Losudo, você colocou alguma coisa sobre o método de Losudo. Eu concordo plenamente com você, mas eu li muito rapidamente. Aí eu não queria me precipitar. Mas se você quiser dizer alguma coisa, Sandra, fique à vontade, viu? Boa noite a todos e todas. Boa noite, Sandra. Muito rapidamente, eu coloquei que o Losudo ele tem uma estratégia dele muito interessante de expor os liberais por eles mesmos, né? Perfeito. Então, ele não cita muito pouco o Marx, como você tem pontuado. Então, assim, quem está falando não é uma interpretação, olha, não é o Losudo interpretando e dizendo que aqui, tá aqui no Locke, tá aqui, né? Então, é uma estratégia bem interessante e convincente, né? Assim, perfeito. Convence muito mais, de repente. Foi isso que eu pontuei. Perfeito, Sandra. Se você tiver o link do texto do Roberto Schwartz, eu não conheço o nome, mas me interessei para ler.
As ideias fora do lugar. Tá aí, ótimo. Obrigado, Sandra. Olha, Sandra, você colocou uma coisa que é nuclear. Não entende Losudo que não entendeu o que você disse. O que é que você disse? Você disse uma coisa fundamental, que é assim, ó, Losudo não cita marxistas, ele só cita os liberais, porque ele quer mostrar, ó, eles pensam assim. É isso. Então, e quando você disse que é convincente, eu também acho, porque é aquela tese, olha, seria muito fácil um crítico marxista criticar um liberal. Isso é o que eu mais conheço. Agora, um liberal, a partir das suas contradições, sem pegar Marx, a novidade foi Losudo. Para mim foi uma novidade. Foi a grande novidade do texto de Losudo. Eu fiquei impactado com isso. Eu saí procurando, veja, eu saí riscando os marxistas que ele cita. Eu fiz de propósito esse trabalho exegético. E já estou dizendo a vocês, não chega a ser 5% da obra, de 100% de citações. 90% são autores liberais ou críticos liberais. Isso é o que, na linha do que Sandra falou, eu li toda a obra e fiz questão de sair riscando assim para me orientar, entendeu? É isso Exatamente. mesmo. Esse trabalho exegético também eu fiz, e eu faço sempre, né? E aí já dá um café. E eu digo, nossa, curiosa, cadê? Depois eu fui entender, né? Que a lógica dele é outra. Perfeito. Ele fez um trabalho, Sandra, que eu acho que você conhece bem como boa historiadora. Ele aqui, o Losudo aqui é um grande historiador. Aqui, ele, inclusive, ele mesmo disse numa entrevista que tem no YouTube, ele diz, olha, eu fiz um trabalho de fontes. Eu usei fontes, eu confrontei fontes. Eu não fiz um trabalho apenas de teoria. Foi isso que ele fez. E eu acho que ele foi grandioso aqui. Eu lamento que alguns marxistas não tenham entendido isso e fiquem nessa, mas Losudo é um marxista que não cita Marx, Losudo é um hegeliano. Rapaz, olha, eu acho injusto dizer isso de Losudo, principalmente nessa obra aqui, porque as pessoas acham que ser marxista é sair citando Marx à torta e à direita. E eu acho que Losudo foi marxista aqui sem citar Marx. Não. Concordo com você. Sim, diga aí, Sandra. Pois não, fale. Não, concordo com você. Eu acho que ele é um excelente marxista. Eu também acho. Ele faz o que Marx fez, o que a gente reiteradamente reclama. Ele pega os opositores na sua mais avançada condição de debate e ainda os absorve. Ainda tem esse detalhe que o Marx faz. Olha, eu acho que o Marx fez isso. Por isso que eu acho que concordo com o Sandra e Bené, que o Losudo foi marxista, porque ele fez isso que vocês estão dizendo aí. O que Sandra disse, o que Bené disse, converge, entendeu? Porque não é necessariamente citar Marx se faz alguém ser marxista. A questão é outra, né? E eu acho que Losudo ele foi altamente fiel. Porque Marx não cita Hegel no Capital, não quer dizer que ele abandona o hegelianismo, né? De maneira nenhuma. Então, é nesse papo aí. É isso. Agora, ele fez um trabalho no sentido historiográfico, é isso que eu estava dialogando com Sandra, que é historiadora, que é a ideia do trabalho de fonte. Eu gostei muito da maneira como Losudo trabalha as fontes. As fontes que ele cita, que ele precisa para fazer sua hermenêutica. Eu gostei muito disso. Isso foi a coisa que mais me comoveu nesse livro, no sentido de que me ajudou muito a entender certas coisas. Porque o que ele quer justificar, na verdade, o tempo inteiro ele quer trabalhar com o tema da escravidão, só que ele não quer apenas fazer uma disputa ideológica da escravidão. Ele quer mostrar como ela foi vivida a partir das fontes, né? É nesse sentido. É por isso, né, Romero? E por outras, né? Como eu não sou da história, eu sou da educação física, então... Então Sandra é melhor do que você. Pronto, é isso. Tá dito. Você quer dizer isso, rapaz? Eu acho que aqui todos nós somos iguais, igual liberalismo. Sandra é melhor do que você. Ele é da história, é melhor do que você. Trabalha com fonte e tal. É nesse sentido. E Bolano é economista. Bolano é um economista liberal sério. Tá entre os sérios. Eu admiro. Economista liberal. Você tá afim de detonar todo mundo aqui hoje, né? Sério. Bolano é sério. E aí? Tranquilamente, é isso. Pronto. Foi a primeira por hoje. Que me chamaram de stalinista foi por você, velho. Não, mas não tem nada, não. É um elogio. Veja, minha gente, alguma dúvida a mais? Por hoje é isso. Aí seria o seguinte: na próxima quinta-feira é um capítulo chave, eu não estou brincando, é um capítulo absolutamente chave, que é liberalismo e escravidão racial. Aí ele vai entrar no núcleo do debate, inclusive no uso das fontes, no sentido que Sandra colocou aqui para a gente, tá certo? Aí, quinta-feira, às 17 horas, a gente volta com esse capítulo. Eu recomendo, né? A partir da página 47. Na edição que eu estou usando, é a partir da página 47. Eu acredito que é o mesmo do PDF, quem está com o PDF. Romero, beleza? Alguma dúvida? Pode não, diga aí. Aí da nossa atividade de sexta-feira? Sim, diga aí, Bené. Quer dizer, claro, fala aí, pô. Claro. Você que vai dizer, pô. Você que está coordenando. É que, olha, quem tiver interesse, não é, obviamente, nada é obrigatório, né? Nós somos bons liberais, então, assim, quem quiser,
Na sexta-feira, a gente está com um grupo que é eu, Bené e Luiz está participando, o pessoal, meus orientantes também, que é sobre o marxismo contemporâneo. A gente vai ler 2 marxistas contemporâneos de 2 escolas diferentes, de propósito. Etienne Balibar, que é da escola de Althusser, e Theo Eagleton, que é da escola da historiografia social britânica, né? Então, assim, Theo Eagleton é um livro chamado Marx Estava Certo, que eu acho um dos melhores que eu li ultimamente sobre Marx, e a filosofia de Marx, de Etienne Balibar. Vamos trabalhar durante esse ano, a partir de sexta-feira até dezembro, até fevereiro, esses 2 vão trabalhar com essas 2 obras. Elas estão em PDF já, o pessoal já conseguiu em PDF, e na sexta-feira agora a gente vai ter uma aula expositiva sobre essas 2 escolas, né? A escola altusseriana e a escola do marxismo social britânico, tá certo? Aí quem tiver interesse é aberto no sentido de que a gente viu o link, porque esses marxistas é arriscado invadir a sala e atrapalhar tudo. Mas assim, quem tiver interesse, Bené, tem um link, a gente já tem um link aí e tal, Vamos trabalhar, o Theo Eagleton, que Sandra falou, da crítica literária, é esse mesmo. Só que Theo Eagleton, ele pertence a essa tradição da historiografia social britânica, que vem de Raymond Williams, de Edward Thompson, e principalmente de Christopher Hill, Eric Hobsbawm, etc. Tá certo? É essa escola, que é uma escola anti-althuseriana. E Etienne Balibar, que é um filósofo francês, discípulo de Althusser, que trabalhou naquela obra Ler o Capital, não é? E é um grande pensador, eu admiro muito. Ele tem um livro chamado A Filosofia de Marx, Etienne Balibar, da editora Jorge Zaha. Então, a gente tem em PDF. E o livro do Theo Eagleton chama-se Marx Estava Certo, editora Nova Fronteira. É isso, Bené? Ou tem mais alguma coisa? Sexta-feira, 19 horas. Amanhã, 19 horas. Aí é um debate sobre o marxismo contemporâneo. E a filosofia contemporânea, né? Aí, veja, nós vamos debater o marxismo contemporâneo e as filosofias contemporâneas, né? Entrar nesse debate contemporâneo. O debate é fazer o marxismo dialogar com o mundo contemporâneo, né? E debate o pensamento colonial, decolonial, gênero, etnia, raça e tal. É isso aí que eles vão debater isso. Debater o mundo contemporâneo. Pós-moderno. É isso aí, entendeu? É um pouco essa galera vai... Principalmente Theo Eagleton não tem medo do debate. Theo Eagleton é um marxista sem medo. Entendeu? O Theo Eagleton faz uma boa crítica ao pós-modernismo. Né? Eu não tenho a menor dúvida. E outra coisa, por dentro... Ele tem um livro para isso. Depois da teoria. Depois da teoria. É um livro absolutamente extraordinário. Eu sou fã de Theo Eagleton por conta que não tem medo. Ele não é assim, ele não é um anti-pós-moderno, ele é um crítico do pós-moderno porque ele os conhece. Entendeu? Eu acho admirável isso. Não é aquele tipo de crítica que fica com medo, envergonhado e fica criticando de fora. Theo Eagleton critica de dentro. Ele faz a chamada crítica imanente. Eu, pessoalmente, admiro isso. Né? Convence. Mas é um debate que a gente vai fazer amanhã. Quem tiver interesse, é um debate que nós faremos amanhã, tá certo? Bené, tu registrou isso do cigarro, né, também? Sim, é isso que eu estou tentando explicar e você não deixa, porque você não para de falar. Explica aí. Sim. Explica aí, Stalinista, porra. A gente, por conta até de questões da burocracia institucional, a gente elaborou essa perspectiva de organizar esse grupo, e às sextas-feiras, até o final do ano, para computar essa carga horária inteirinha. E aí eu abri 6 vagas, quando eu abri 6 vagas, no mesmo dia elas acabaram. E aí eu abri mais 4. Entendeu? Aí eu não sei como é que vai ser para comportar tanta gente, porque tem o pessoal que também está interessado, e a gente está colocando as pessoas que têm interesse diretamente ali para ganhar certificação no final do curso, né? A gente consegue. Certificação é mais fácil, não é tão gente, a gente consegue. E agora, tem também